Boa noite, queridos. Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. É um prazer estarmos juntos aqui em mais um momento de fé e de oração pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero pedir para você que está chegando, que deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos, seus vizinhos, aqueles conhecidos que você tem nos seus grupos de WhatsApp, e você pode ser um canal de bênção então na vida de alguém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu tenho alguns anúncios para dar a vocês que eu vou deixar para depois mais, à medida que o pessoal for entrando, aí a gente dá o anúncio. Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia. Nós temos lido o Evangelho segundo São Marcos e é o que nós vamos ler aqui. Louvado seja Deus. Nós vamos ler no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo de número 12, e nós vamos ler o verso 41 ao 44. Está escrito assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou, colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Esse texto aqui ele é muito conhecido. A gente muitas vezes fala a respeito da viúva pobre e a sua oferta. O Senhor Jesus, ele atentou para aquela oferta da viúva. Eu quero falar uma coisa para você. Deus está atento aos pequenos gestos. Ele está atento aos pequenos gestos. Às vezes, nós podemos não estar atento. Talvez, se você parar para pensar naquele cenário, aquela viúva, ela talvez fosse até desprezada pelas pessoas que a conhecessem. Essa é uma viúva, nem tem o que comer, mas está aí, dando essas pequenas moedas. Pois bem, mas Jesus, ele está atento às pequenas coisas. Às vezes, a régua, ou não vou dizer a régua, mas talvez a balança nos olhos das pessoas esteja descalibrada. Ou seja, talvez alguém vê um rico fazendo uma grande oferta para a igreja do Senhor e pense: puxa, que maravilha. E aquilo ali pode estar totalmente fora da balança. Às vezes uma pessoa mais simples que dá uma pequena oferta foi mais notada por Deus do que aquela que fez uma grande oferta. A questão não está no tamanho da oferta. A questão está no coração da pessoa. É a condição de coração que faz com que a pessoa esteja ali sob os olhos do Senhor. Ele olha para todas as coisas, nada passa desapercebido. Mas esta viúva lhe chamou a atenção e aqui está o relato dela na Bíblia. Você já parou para pensar que às vezes nós talvez estejamos vendo errado? Você já parou para pensar que às vezes nós talvez estejamos fazendo a medição errada? E ninguém deveria fazer nenhum tipo de medição, isso é uma coisa para Deus. Mas às vezes nós, talvez inconscientemente ou até conscientemente, talvez a gente possa estar fazendo uma medição errada. Porque
tem pessoas que chamam a atenção de Deus nas pequenas coisas. E aqui foi isso que chamou a atenção de Jesus, e por isso nós percebemos a importância que o Senhor deu à oferta da viúva. Meu irmão e minha irmã, eu quero te fazer uma pergunta para você. Você também dá atenção às pequenas coisas ou não? Pois bem, talvez na vida um dos erros que a gente comete é não dar atenção às pequenas coisas. Você sabe que muitas vezes nós ficamos só pensando nas grandes coisas, mas as pequenas coisas também são importantes. E às vezes isso é um costume, a gente não atentar para as pequenas coisas. Sabe que quando a gente perde a noção, e deixa eu colocar melhor, a gente perde a noção, não é do juízo, mas a noção do discernimento, porque às vezes é isso que acontece, as pessoas perdem a noção, elas não conseguem discernir as coisas. Mas quando a gente perde essa noção de discernimento, nós começamos a errar. Por quê? Porque nós estamos vendo com um filtro defeituoso, com uma lente desfocada. Quando nós conseguimos ver as coisas como elas são, como elas exatamente são, então aí nós conseguimos ver como Deus vê essas coisas, como viu a oferta da viúva. Então, pense nisso. Será que eu também dou atenção às pequenas coisas ou não? Porque às vezes a gente está deixando de ter aquele cuidado com as pequenas coisas e acabamos depois errando feio. Bom, queridos, eu quero fazer um convite agora. Já chegam mais pessoas, o convite é o seguinte: amanhã tem ação social na IEJN. Ali então nós vamos ter várias coisas. Vamos ter cabeleireiros, advogados, médicos, vamos ter pessoas que vão estar atendendo e vai ser maravilhoso. Então eu quero te convidar para você levar alguém que esteja precisando. Vamos distribuir cestas básicas também ali na Avenida Aruanã 120, em Barueri, São Paulo. Fica esse convite aí. E no domingo o profeta Vinícius vai estar pregando, vai estar uma bênção o culto de domingo. E eu quero te fazer esse convite para você estar conosco. Também na segunda-feira, veja, são 3 dias, né? Segunda-feira nós teremos a rede de casais com um jantar, vai ser uma maravilha. E eu te convido a estar junto também. Teremos o pastor Alan com a sua esposa, eles têm ministrado nas igrejas e no YouTube eles são, o nome é Um Casal Cheio de Graça. Vão estar conosco na segunda-feira. Eu quero te convidar para você estar com a gente. Você pega teu marido ou você pega a tua esposa e vem para a igreja. Vai ser uma bênção tremenda este jantar, essa rede de casais. Vamos orar, vamos falar com Deus. Glórias ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais esse dia de vida. Eu te agradeço, te louvo, te bendigo. Eu oro, meu Deus, nesta noite, pela vida do Murilo. Eu repreendo todo o mal na vida do Murilo. Eu repreendo no nome de Jesus. Eu repreendo toda enfermidade. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor toque na vida do Murilo, completando a sua obra em nome de Jesus. Também nesse momento, Senhor meu Deus, eu oro aqui por todos que estão com dificuldade, algum tipo de dificuldade. Eu coloco as suas necessidades diante do Senhor. Eu oro também pela dona Orvandina, a mãe da irmã Cristiane. Eu peço que
o Senhor cure a bexiga dela e arranque toda a infecção na vida dessa senhora idosa. Abençoa ela, meu Pai, no nome de Jesus. Eu oro, meu Pai querido, nesse momento, repreendendo todo espírito do câncer, o sarcoma, o melanoma e o carcinoma, saiam agora. Eu dou uma ordem no poderoso e santo nome de Jesus. Também dou uma ordem agora para toda doença cardiovascular. Pega o que é teu, vai embora e não volte mais, em nome de Jesus. Eu oro agora também, meu Deus, pela vida daquele que está com problema cardíaco. Eu repreendo a pressão alta, arritmia, taquicardia, palpitação, aceleração, inchaço no coração. Eu repreendo em nome de Jesus e dou uma ordem: mal, fora, em nome de Jesus. Também nessa hora, repreendo as doenças renais, o mau funcionamento nos rins, e eu ministro cura. Eu estendo as minhas mãos para curar, em o nome de Jesus. Sejam tocados pelo poder de Jesus. Pai querido, estende a tua mão agora, vai curando fígado, rins, pâncreas, em nome de Jesus. Vai curando catarata, miopia, hipermetropia, deslocamento de retina. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de cegueira, toda cegueira causada por pressão alta ou diabetes, que saia agora. Seja revertida agora, saúde divina para as vistas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus e meu Pai, eu oro também nesse momento pela vida dos casais. Eu repreendo toda briga, toda contenda, toda ira, todo espírito de separação e de divórcio. Eu repreendo agora o divórcio, a separação, no nome de Jesus. Repreendo, Senhor meu Deus, as brigas dentro do lar, o desentendimento, as infiltrações malignas, as más amizades que corrompem os bons costumes. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda aproximação maligna caia por terra, Senhor meu Deus. Blinda a vida do teu povo e livra-os do mal. Não os deixe, Senhor, serem laçados pelas ciladas do inimigo. Eu oro por uma sebe à nossa volta, a volta da nossa casa, nossa família, nossos bens, tudo que nos diz respeito, a volta dos meus filhos. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor os proteja, os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu quero orar aqui pelo profeta Vinícius, profeta Ariane. Eu oro pelo seu ministério, pelas suas finanças. Peço a bênção do Senhor sobre eles, no nome de Jesus. Também nessa hora, meu Pai, eu te peço que o Senhor nos dê a sabedoria do Senhor, nos aumente, nos encha de sabedoria, de discernimento espiritual, em nome de Jesus. Eu peço também, querido Deus, nesse momento, que o Senhor nos livre de todo tipo de contenda, de discórdia. Livre a cada um de nós, Senhor meu Deus, que toda a artimanha do inimigo seja desfeita pelo poder de Jesus. Eu peço também nessa hora, meu Deus, por aqueles que estão viajando, estão de férias. Eu oro para que o Senhor os proteja, o Senhor os livre do mal, em nome de Jesus. Eu quero orar, meu Pai, pelos nossos cultos. Eu oro pelo culto de domingo, pela rede de casais. Eu oro pela ação social amanhã na IEJN Alphaville. Eu peço a bênção do Senhor sobre essas coisas. Também nesse momento, meu Deus, eu clamo para que o Senhor estenda a tua mão sobre todos nós, nos dê um renovo de forças, nos dê, meu Deus querido, um avivamento em nome de Jesus. E nessa hora nós clamamos pela tua igreja aqui em Alphaville, que a tua igreja, Senhor Deus, ela seja uma igreja grande. Abençoa, meu Deus, para que nós possamos ser relevantes no teu reino, nessa cidade, e também aonde o Senhor nos tem enviado, onde a gente põe os pés, que ali o Senhor estabeleça a bênção em nome de Jesus. Eu repreendo agora, meu Pai, também todo tipo de mal sobre as famílias. Eu repreendo o olho gordo, a inveja. Eu repreendo agora em nome de Jesus que caia por terra todo espírito de olho gordo, de inveja, seja desfeita
toda obra maligna. Eu repreendo bruxaria, feitiçaria, encantamento que caia por terra. Também nessa hora eu repreendo todas as setas lançadas. Percam as forças agora. Todas as setas lançadas contra as nossas vidas. Percam as forças agora. Em nome de Jesus, sai! Pai querido, estende a tua mão, restaura aquela pessoa que estava debaixo de uma seta maligna, restaura a saúde, restaura o equilíbrio, a paz, a alegria, em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, nesse momento, para que o Senhor nos direcione, nos dê, meu Deus querido, uma direção segura. Eu oro em nome de Jesus. Eu peço pelos irmãos agora que são empresários, lojistas, autônomos, profissionais liberais. Eu peço a bênção do Senhor sobre eles. Eu oro pelo Celso, pela Elaine. Peço a bênção do Senhor sobre eles, sobre o irmão Ricardo Meirelles. Eu oro em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe ele. Eu oro pela Fabíola, pelo Luiz, pela Rebeca. Meu Deus, meu Pai, põe a tua mão e abençoa essa família, trazendo provisão. Eu também quero orar aqui, meu Deus, para que o Senhor abençoe a vida do Moacir Peixoto, a vida do Rodrigo. Levanta, meu Deus, homens e mulheres que sejam colunas no teu reino, em o nome de Jesus. E agora, meu Deus, nós repreendemos aqui toda contrariedade, todo negativismo. Eu repreendo agora no nome de Jesus, que caia por terra agora. Meu Deus e meu Pai, nos ajuda, Senhor, a cuidar da tua igreja, nos capacita cada vez mais. E eu quero declarar aqui, Senhor, que um planta, o outro rega, mas o Senhor faz crescer. E o crescimento que nós queremos para a igreja vem do Senhor. É este crescimento que nós queremos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, foi um prazer ter estado com vocês aqui. E nós vamos, ao encerrar aqui, lembrar dos nossos eventos. Amanhã, ação social, domingo, culto com o profeta Vinícius, 9 da manhã, e segunda, rede de casais. Amém? Vamos orar então. Pai, eu repreendo todo espírito de acidente por ar, mar e terra. Repreendo, meu Deus, toda a violência. Eu repreendo, meu Deus, a violência no trânsito, o carro desgovernado. Repreendo também aqui, meu Deus, todo tipo de agressão, de assalto, sequestro, roubo, furto, golpe, prejuízo, vingança, bala perdida, maledicência que caia por terra, em nome de Jesus, todo mal. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, foi um prazer ter estado com vocês aqui e eu desejo que você tenha uma boa noite de sono e que o Senhor te visite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Boa noite, queridos. Até amanhã, 5h45, estaremos juntos, querendo Deus. Até lá. Deus abençoe.